Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Ivano Albuquerque, que foi aprovado em 32º lugar para o cargo de Segurança do Trabalho no concurso da Petrobras. Ivano, seja muito bem-vindo, meus parabéns pela sua aprovação. Gostaria que você se apresentasse para nós. Quem é o Ivano? Por favor. Muito obrigado, Lívia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, a minha mãe pelas acertadas decisões da minha vida. E vamos lá, eu me chamo Ivano de Araújo Albuquerque, eu tenho 29 anos, sou natural do interior do estado do Maranhão, uma cidade chamada Santa Inês, e aos 10 anos eu vim para São Luís para estudar, como minha mãe nos trouxe para cá, eu e meu irmão, e a trajetória começou aqui. E minha formação, eu sou técnico em segurança, como eu citei minha mãe, ela é uma peça bem fundamental na escolha do meu curso, porque eu fiz meu curso técnico junto com o ensino médio, só que eu não fiz em escola técnica, eu fiz em escola privada mesmo, e essa decisão partiu da minha mãe, de escolher e ali aquela coisa meio forçada, e de repente eu gostei, me envolvi bastante, e já com 17, 18 anos já estava prestando concurso. Olha só, ela é responsável. Então, na sua adolescência, você começou a prestar concursos públicos? E eu já quero, então, começar a nossa conversa pelo início, né? Como tudo começou. Ivano, agora falando melhor o seu nome. Isso, É, perfeitamente. como foi o início da sua trajetória no mundo dos concursos públicos? Lívia, eu tive a oportunidade de ser estagiário da Petrobras em Bacabeira, Maranhão, onde seria a refinaria Premium 1. E aos 17 anos eu fiz o processo seletivo, 17 para 18 anos, e eu já estava aprovado em quinto lugar no concurso da Petrobras como técnico de segurança. A história é bem lá do início. No entanto, as obras de refinaria costumam chamar pouco. Então, eu fiquei em quinto lugar e ainda assim não fui convocado. E quando surgiu outro concurso, esse foi em 2012, 2013 não houve concurso da Petrobras e quando foi em 2014 surgiu um concurso para o Sudeste. E para a gente do Nordeste é sempre um desafio muito grande sair da nossa região, né? Até que eu conheci um professor inspirador chamado Alexander, do meu curso, e ele era do Rio, o cara falava muito de Petrobras, muito, muito, e aquele sonho foi nascendo, até que eu tive coragem de ir para o Rio de Janeiro, com minha esposa, então, a época namorada, hoje esposa, que me apoiou, né, desde o início. A gente foi para o Rio de Janeiro fazer a prova, e eu consegui passar no meu primeiro concurso e ser convocado, em 2014. E com o passar do tempo foram surgindo oportunidades e eu saí da empresa e hoje eu decidi voltar, fazer um concurso da Petrobras agora de 2023.2 para viver essa experiência novamente. Eu sempre tenho um carinho muito grande pela empresa. Você, quando cresce ali, eu me sinto como se fosse Petrobras puro, praticamente, de estagiário, contratado, depois terceirizado. Então, eu passei todos os ciclos. Isso, para mim, é um orgulho e a equipe técnica da Petrobras é muito inspiradora. Que lindo, Ivano. Bom, Uhum. e quando você decidiu voltar para a Petrobras, né? Vamos olhar Uhum. para esse concurso recente do qual você foi aprovado, Sim, estamos falando sobre ele. Você sim. decidiu voltar a estudar e como que era a sua rotina de estudos, então, nesse ponto? Lívia, eu tomei decisões bem difíceis na minha vida, né? Recentemente, hoje eu também sou advogado e eu estava trabalhando no TJ Maranhão e eu pedi exoneração do meu cargo para estudar para outros concursos, inclusive carreira jurídica, né? E a minha formação de técnico de segurança também me ajuda em outros concursos da área trabalhista. E quando, em relação ao curso do Estratégia, eu busquei muito uma preparação muito objetiva, porque eu estava estudando para outros concursos, e eu decidi parar completamente o que eu estava estudando nos últimos 3 a 5 dias para a Petrobras, e focar totalmente na Petrobras. Então, eu fui material extremamente objetivo, mas eu já tinha contato muito grande com NRs, tinha uma familiaridade e gosto de estudar o conteúdo. Então, eu fiz um filtro mais ou menos de estatística que o próprio material oferece, e eu também, pelo feeling de concursos anteriores, de cobranças específicas, como P2R2, como PEI, que é a resolução CONAMA 398. Então, eu fui direcionando aquilo que eu precisaria buscar em NR,
assim como conteúdos extra NR. E o material do Estratégia me ajudou nesse aspecto. Eu peguei já muito ali a parte de controle estatístico, me fazia focar mais, eu tive que sacrificar várias NRs e focar naquilo que tinha maior incidência, e o restante foi feeling a parte de estudar sozinho, eu sempre estudei sozinho, tenho esse aspecto também. Mas atualmente eu curso estratégia na assinatura Premium e estamos firmes estudando diariamente, diante da decisão que eu tomei, que foi pedir exoneração do meu carro para estudar. Então hoje eu tenho filho, então é uma coisa bem pesada e eu preciso encarar como trabalho, eu encaro como trabalho. É exatamente isso, essa disciplina, essa consciência, né, Ivano? Você Uhum. saiu do seu trabalho para ganhar mais tempo, mas é como se fosse aquilo, dar Sim, um passo atrás para avançar dois à frente, né? É mais ou menos isso. esse o pensamento. Dentro, então, dessa rotina que você detalhou para gente, quais as ferramentas que você mais utilizava? Eram videoaulas, PDFs, você falou do Bizu estratégico. Como você tem a Uhum. assinatura Premium, você tem uma gama aí de ferramentas para poder utilizar e acelerar a sua preparação. Sim, inegavelmente, questões te jogam em outro patamar, mas as questões ela tem um fator muito importante no lado emocional. Se você parte direto para a resolução de questões, normalmente você sente o peso de uma frustração muito grande. Então, eu sempre gostei de fazer uma leitura de lei seca, eu leio muito a NR que é o peso maior do concurso da Petrobras. Esse concurso, inclusive, foi bem atípico, caiu menos questões de NR, caíram questões sobre proteção respiratória, como eu já falei antes, plano de resposta, de preparação e resposta rápida à emergência com produtos químicos perigosos, plano de emergência individual. Então, foi uma prova um pouco atípica, mas eu fui muito conservador. Das 60 questões específicas, eu só marquei 43, e das 43 eu errei quatro questões, o que me fez perder o mínimo de pontos possíveis. Então, eu acho que essa foi a estratégia: honestidade comigo mesmo, estudo de lei seca, questões e marcar realmente aquilo que eu tinha convicção e sem querer ganhar pontos que às vezes você corre um risco desproporcional. E como que era a sua estratégia de reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova? A estratégia de reta final, eu, novamente, a mesma linha de raciocínio. Eu peguei estatística, analisei quais normas eu teria que estudar, normas regulamentadoras, foquei muito em normas regulamentadoras e em questões já na reta finalíssima, ali, já no último dia, treinando questões anteriores, tanto da Sesgran Rio, como era a banca, que era a banca anterior organizadora, que tinha um histórico maior de questões da Petrobras, assim como também da própria Sebrasp. Excelente. Chegou o dia da prova, gostaria de saber qual que é a sua estratégia de prova, Ivano. Não sei, você começa pelas de maior dificuldade, facilidade, segue a ordem natural. Outra coisa que tem que prestar muita atenção é com o Uhum, tempo de prova, né? Então compartilha sim. esse momento pra gente. Em relação à estratégia de prova, recentemente eu assisti a uma entrevista que eu sou o tipo do candidato que eu me identifiquei bastante com um rapaz que, infelizmente, eu não me recordo o nome. E ele falou que fixava tantas informações que se tocasse nele a informação caía. Então eu sou muito parecido nesse sentido. Eu fixo o máximo de informações, que tem informações que são úteis, que você consegue manter na memória de longo prazo, mas tem informações que são bem decorebas mesmo, que você tem que manter no curto prazo. Então eu sempre fixava muito aquelas questões, decorar, por exemplo, largura de vias de passagem, escada, espaçamento de degraus. Então, tem muitas essas particularidades na segurança e saúde do trabalho, e eu fazia isso. Então, isso me levava automaticamente para a prova de questões específicas. Eu sempre comecei pelas específicas e depois buscava fazer um português de forma bem concentrada e, por último, matemática. E na sua prova teve discursiva? Não, na nossa prova não teve discursiva. Foram 40 questões, 20 de português, 20 de matemática e 60 questões específicas. Entendi. E você tinha aquela matéria, que você tinha mais dificuldade durante a sua preparação? O que que você fez para superar isso? Lívia, eu volto ao tema honestidade. Você, antes de ser honesto com qualquer outra pessoa, você precisa ser honesto consigo mesmo. Então, matemática para mim sempre foi uma dificuldade, simplesmente por ter parado de estudar e baixa afinidade. Então, eu escolhi as questões de matemática que eu peguei, todas as que eu resolvi, eu fui com muita paciência,
muita calma e concentração, e eu consegui acertar todas que eu resolvi. Eu resolvi 7 e anularam mais 2 questões, e eu tive 9 acertos de em matemática, perdão, sem nenhum desconto, porque eu sabia a estratégia da prova. Não adiantava eu chutar uma questão que poderia me penalizar à frente. É isso, seja honesto e encare sua dificuldade, né? Não tem muito segredo. Sim, Quando sim, você viu seu sem nome na dúvida. lista de aprovados, qual foi sua reação? Com quem você falou? Você teve apoio dos seus amigos e familiares? Sim, com certeza. Foi uma sensação gostosa, porque eram 14 mil candidatos e você sempre fica apreensivo. E assim, você deve imaginar, quem está nos assistindo deve imaginar o quão difícil é você sair de uma posição e ficar sem nada. Claro, você precisa ter uma reserva, uma segurança financeira para tomar essa decisão. Eu não recomendo, não. Eu tenho filho, eu sei que é bastante difícil, então, passar na Petrobras foi um sinônimo de, nossa, eu estou no caminho certo e valeu a pena o esforço e é o começo de uma trajetória que com certeza vai ser de sucesso. E a sua mãe ficou feliz de novo? Com certeza. Minha mãe, da vez que eu saí da Petrobras, minha mãe se emocionou. Assim, a gente tem um carinho muito grande, porque foi meu primeiro trabalho, foi ali que eu comecei a me descobrir o que eu queria de verdade. Então, eu era o aluno do meio fundo da sala, que sempre passou, e assim, esse cara, que muitas vezes ele é julgado, que não estuda isso, aquilo, esse cara tem inteligência, esse cara tem potencial. Porque ele não estudava quanto a galera da frente ou do meio e ele conseguia passar da mesma forma. Talvez não com a mesma performance, mas ele conseguia performar. Então, isso foi muito gratificante para ela, como as decisões que ela tomou. Ela saiu do interior do estado, veio para a capital sem trabalho e para nos manter. Nossa casa era uma casa do centro histórico da cidade, com 4 quartos. Ela fez pensão, assim, para manter a gente. Foi tempos difíceis e ao mesmo tempo muito felizes. Eu tenho memórias muito agradáveis. Que lindo, Iva, não é? Essa conquista não é só sua, é É, dela, é da é sua nossa, da família. família. É isso que a gente gosta de mostrar aqui, né? E você disse uma coisa muito interessante, que concurso público não é para os mais inteligentes, é para os mais disciplinados, esforçados, entendeu? Todo mundo consegue, é só ter disciplina, né? E é com isso que eu quero te pedir, então, uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. Eu me considero persistente. Eu tenho uma inteligência razoável. Eu acho que eu sempre comparo a inteligência com um computador. Cada um tem sua capacidade de armazenamento e processamento. Isso é muito individual. E você precisa aprender a lidar com suas limitações e encará-las. Você vai ter um tempo, cada um tem um tempo diferente, mas com certeza ele chega. E como você considera o Estratégia Concursos na sua conquista, na sua trajetória e os professores do Estratégia? O estratégia foi engrandecedor, porque quando você chega num certo patamar de estudo, você se julga, eu conheço isso ou aquilo. E eu acho que um grande pilar, eu acho que o principal pilar do conhecimento é a humildade de você baixar a cabeça e entender. Embora você tenha estudado aquele conteúdo, tenha certeza, algumas informações passaram despercebidas e você não pegou. Então, o estratégia ele me ensinou nossa, eu sabia isso, mas hoje eu vejo de uma forma diferente. O professor Edmar Monteiro, por exemplo, conteúdo muito aprofundado que me engrandeceu muito, entendeu? Então, eu tenho uma visão diferente daquilo que eu julgava saber, até sabia de certa forma, mas hoje entendo que eu sei de forma um pouco mais aprofundada. Excelente. Ivan, eu quero agradecer a sua participação, por você ter compartilhado aí do fundo do seu coração como foi estudar para este concurso da Petrobras, viu? Lívia, muitíssimo obrigado, foi um prazer. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua condução. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais. Tchau, tchau.